E aí, pessoal, já chegamos ao volume 5 do PET. E olha, eu tenho um importante recado para você. Muito em breve, os alunos da Rede Pública Estadual de Minas Gerais vão realizar avaliações diagnósticas abordando todo o conteúdo dos PETs. Então, se você está com as suas atividades atrasadas, trate de colocá-las em dia. Outra coisa, a avaliação se dará por meio do aplicativo Conexão Escola. Então, se você até agora não baixou nem acessou o aplicativo, faça-o o quanto antes para evitar qualquer problema no momento das avaliações. No mais, vamos lá para as 2 primeiras semanas do PET volume 5 do 7º ano? Bora lá que a aula já vai começar! Olá, eu sou Andréa Mapa, professora de língua portuguesa, e trago explicações sobre as 2 primeiras semanas do PET volume 5 do 7º ano. Semana 1, unidade temática, leitura, objeto de conhecimento, reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentidos provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos. Já explico o que é isso. A habilidade, identificar em texto dramático, personagem, ato, cena, fala, indicações cênicas, as rubricas que nós já vimos nos PETs anteriores. E a organização do texto dramático, o enredo, conflitos, ideias principais, pontos de vista, universos de referência. E identificar e justificar em textos multissemióticos, que é aquele que usa vários recursos verbais e não verbais, o efeito de humor, ironia ou crítica pelo uso ambíguo de palavras ou expressões e imagens ambíguas, clichês, de recursos iconográficos, de pontuação, etc. Os conteúdos relacionados, distinção dos elementos constitutivos do gênero texto dramático e tirinhas. Resumidamente, nós vamos estudar nos textos dramáticos e nas tirinhas os recursos linguísticos e multissemióticos. Linguístico é referente à nossa língua. Que classes de palavras nós vamos usar para causar certo tipo de efeito. E que recursos multissemióticos também iremos usar. Imagens, cores, que tipo de atitudes nós vamos tomar quando emitirmos algum tipo de texto. Lembrando que isso tudo nós já vimos nos PETs anteriores. Atividade 1. Leia as informações abaixo sobre o texto dramático. Aqui tem mais umas informações, uma revisão sobre o texto dramático. Os textos teatrais ou dramáticos são aqueles produzidos para serem representados, encenados, e podem ser escritos em poesia ou prosa. São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidas por produtores teatrais e, em sua maioria, são pertencentes ao tipo textual narrativo. Ou seja, o texto teatral apresenta enredo, personagens, tempo, espaço e pode estar dividido em atos que representam os diversos momentos da ação, por exemplo, a mudança de cenário ou personagens. Esse texto está disponível em todamateria.com.br/texto teatral. Agora, leia um exemplo de texto dramático. Esse texto aqui é o texto de uma peça teatral. O Judas em Sábado de Aleluia, cena 4. Não é a peça inteira, é apenas a cena 4. Uma peça teatral é dividida em várias cenas e atos, né? Então, por isso, o texto dramático também vai se dividir em atos e cenas. Então, essa aqui não é a peça inteira do Judas em Sábado de Aleluia, é só a cena 4. Em vez de ler, eu representei esta cena para vocês. Mais uma vez. O texto é dramático, né? Então ele tem que ser representado. Vamos assistir que é rapidinho. O Judas em Sábado de Aleluia, cena 4, de Martins Pena.
Maricota, fui bem desgraçada em dar o meu coração ao ingrato. Maricota, se pudesse arrancar do peito essa paixão. Maricota, eis-me a teus pés. Preciso de toda a tua bondade para ser perdoado. Deixe-me. Queres que morra a teus pés? Quem será? É o Capitão Ambrósio. Vá-se embora, vá-se embora. E então, o que é isso? Deixou-me? Foi-se? E esta? Não sei onde esconder-me. O que farei? Voltou e está conversando à porta com o sujeito. Mas de certo não deixa de entrar. Em boas estou metido. E daqui então? O que me pilhar tem talentos. O que mais tenho eu. Ora pode vir. Agora pode vir. Veio. Aí vem. O Judas em Sábado de Aleluia, cena 4, de Martins Pena. Texto dramático. Vocês conseguiram perceber nessa minha representação a presença das rubricas? Olha, nós temos os nomes dos personagens e as suas respectivas falas, e temos também a posição em que eles devem estar, ó. Ajoelha-se enquanto fala, Maricota ri-se sem que ele veja. Entre parênteses também são rubricas, são indicações de como as personagens têm que se portar. Número 1. Aponte duas características que indicam que esse trecho pode ser classificado como um texto teatral ou dramático. Eu acabei de te dar todas as dicas já, né? Do que é um texto teatral ou dramático. Mas na dúvida, você ainda pode recorrer a esse trecho aqui. 2. Qual os personagens presentes na cena 4? Tá facinho também, mastigadinho de encontrar aqui os nomes deles. Ó, aqui. Número 3. Transcreva duas passagens do texto que evidenciam a ação dos personagens na cena. Como eles devem se portar, o que eles devem fazer. Olha aqui, temos várias passagens. Ajoelha-se e, enquanto fala, Maricota ri-se, sem que ele veja. Outro, batem palmas na escada. Outra, Faustino conserva-se de joelhos. Então, são vários trechos, é só você escolher dois deles, né? E escrever aqui. Número 4. Que tipo de relacionamento pode haver entre Maricota e Faustino? Será que eles são parentes? Será que são casados ou não são casados? Será que são só amigos? Será que eles são simples conhecidos? Que tipo de relação será que existe entre eles? Número 5. Martins Pena é considerado um importante autor brasileiro para o teatro e drama. Acesse o seguinte endereço, leia sua biografia e conheça suas obras. Então, se você clicar aqui, acessar esse site da Academia Brasileira de Letras, você vai ver uma breve biografia do Martins Pena. Atividade 2. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Então, nós já temos uma tirinha. Tô doida para essa pandemia acabar e o mundo lá fora está relativamente seguro e feliz para eu continuar meu isolamento em paz. Número 1. Qual o assunto tratado na tirinha? A respeito de que a abelhinha está falando? Tá facinho, né, de descobrir. Número 2. Onde está o humor dessa tirinha? Tanto nas tirinhas quanto em outros textos humorísticos, nas piadas, anedotas, o
O humor geralmente está no final. E o que é que vai gerar esse humor? A quebra de expectativa. Você espera ler ou ter uma certa informação e ao final é algo completamente diferente do que você esperava. A abelhinha queria que a pandemia acabasse logo. Logicamente, seria para quê? Para ela poder sair. Mas não, essa nossa expectativa é quebrada quando ela diz que, na verdade, ela quer continuar em casa, na dela. Então, pensando nisso, você vai dizer onde está o humor na tirinha? Está no começo, está no final, está no meio. Número 3. Você se identifica com a personagem? Como se sente em relação à pandemia? É uma resposta pessoal. Você vai se comparar a essa abelhinha e ver se há algo com o qual você se identifica. E vai dizer como você se sente em relação à pandemia. A abelhinha quer continuar em casa, quer continuar na dela. E você? Como você se sente? Você quer sair? Não quer? É uma resposta pessoal. Atividade 3. Leia o texto e responda às questões. É uma tirinha do Armandinho. Vamos brincar de telefone sem fio? Tá, pode ser. Vamos. E olha o que acontece. Todos brincam com um telefone sem fio. Número 1. O que Armandinho quis dizer com telefone sem fio? E o que os seus amigos entenderam? Será que houve sucesso na comunicação? O Armandinho falou de uma coisa e eles entenderam? Ou eles entenderam diferente do que o Armandinho quis dizer? Telefone sem fio é uma antiga brincadeira em que vários participantes sentavam um ao lado do outro ou em roda, em círculo, né? E um primeiro participante falava uma mensagem no ouvido do segundo participante. Essa mensagem, e ele não podia repetir, só pode falar uma vez. Aí você vai passando essa mensagem de ouvido a ouvido. E no final, quando chegar no último participante, esse último participante tem que dizer em voz alta qual foi a mensagem que ele recebeu. Geralmente, a mensagem que chega ao ouvido do último participante não é a mesma que foi iniciada na roda, porque cada um entende de uma forma e passa a mensagem adiante do jeito que entendeu. E acaba sendo uma confusão danada. É uma brincadeira muito legal. Então, era sobre isso que o Armandinho estava falando. Mas os coleguinhas dele, infelizmente, entenderam diferente, né? Número 2. Qual a crítica feita nessa tirinha? O Armandinho estava querendo brincar com os colegas, né? E o que aconteceu? Os colegas brincaram uns com os outros? Ou cada um ficou na sua, cada um com seu aparelhinho? Será que isso acontece hoje em dia? Então, qual será a crítica feita nessa tirinha? Atividade 4. Leia a tirinha e responda ao que se pede. É uma tirinha do Níquel Náusea, que é um ratinho, é esse ratinho aqui em primeiro plano. Escrito por Fernando Gonzalez. Então temos o Níquel Náusea conversando com outro ratinho amigo dele. Meu coração morre de paixão por vocêzão. Vocêzão? Não gostou do vocêzão? Achei horrível. Preciso de outra rima. Já sei. Meu coração morre de paixão por tuzão. É o novo Drummond. Fernando Gonzalez, Níquel Náusea. Número 1. A tirinha contém, letra A, ironia, que é quando você diz uma coisa, mas na verdade quer dizer outra, completamente oposta. Esse Drummond a que ele se refere é um grande poeta da língua portuguesa, é o Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas da língua portuguesa. As poesias dele são fantásticas. Se você quiser, também pode dar uma olhadinha aí, dá um Google e procura umas poesias do Carlos Drummond de Andrade. Então aqui, como o amigo dele estava tentando fazer umas rimas, péssimas rimas, por sinal, ele até falou que achei horrível, e no final ele falou, é o novo Drummond, ou seja, está comparando o amigo dele com Carlos Drummond de Andrade, um grande poeta da língua portuguesa. Letra B, crítica social. Há alguma espécie de crítica social aqui?
E letra C, ambiguidade. Tem alguma ambiguidade aqui? Ambiguidade é mais de um sentido, quando você fala uma palavra e ela pode ter mais de um sentido. Número 2. Que trecho evidencia o recurso indicado na questão anterior? Então, aqui você vai escolher a letra A, B ou C. E aqui no número 2, você vai escolher tirar aqui da tirinha um trecho que comprova isso que você falou. Ah, é ironia? Então, você vai retirar aqui a frase ou palavra que indica ironia. É crítica social? Vai dizer aqui qual quadrinho, qual é a frase que indica isso. Ou ambiguidade? Vai achar aqui na tirinha. Enfim, você vai justificar, vai comprovar a sua resposta do número 1 com trechos da tirinha. Semana 2. Unidade temática, leitura, análise linguística e semiótica. Objeto de conhecimento, elementos notacionais da escrita. Estratégia de leitura, aprender os sentidos globais do texto e efeitos de sentido. E as habilidades serão as de pontuar textos adequadamente, identificar em notícias o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências. Então, nós vamos voltar a estudar notícia. Conteúdos relacionados, gênero notícias, reportagens e entrevistas. Atividade 1. Leia o texto e faça o que se pede. O último pedaço de frango. Estava ouvindo a leitura das crônicas que pedira aos meus alunos, cujo tema era a culinária mineira. Então, meu aluno Nirton contou. Certo dia, só havia sobrado um pedaço de frango com quiabo que minha mãe havia feito no almoço. Meu irmão e eu estávamos brincando na rua quando escureceu e o estômago roncou. Para provocá-lo, eu gritei quando ele estava lá no alto do barranco soltando o papagaio. Ô Nelson, só tem um pedaço de frango para o jantar. E comecei a correr. Nelson, então, começou a recolher a sua pipa e eu zunei para o morro acima, sabendo quão rápido era meu irmão. Cheguei afobado na panela e coloquei desajeitadamente no meu prato o último pedaço de frango. A baba estava tanta que a asinha voou e aterrissou longe no chão. Nisso, ele fez uma pausa a meu pedido, então perguntei à turma. Como será que acabou a história? Célio deu o desfecho mais inesperado que provocou gargalhadas diante de tanta maldade. Ele jogou de volta na panela e deixou para o irmão comer. Mas o final foi bem diferente, conta Nirton. Meu irmão chegou muito rápido, mas quem foi mais rápida foi a Faísca, minha cachorra. Ela pegou o último pedaço de frango e embarafustou pelo mato adentro. Nem para mim, nem para ele, concluiu meu aluno, pesaroso. Fonte Pereira Lima. Número 1. Veja que o texto não possui pontuação. Pontue-o adequadamente. Percebam que eu até li com alguma pontuação, mas confesso que foi um pouco difícil. Então você vai ver aqui onde teria ponto, onde não teria. Aqui, por exemplo, tem uma indicação de diálogo, não é? Então, o que é que deveria conter aqui no início de cada fala? Tem uma hora que ela faz uma pergunta. Aqui, como será que acabou a história? Que ponto a gente usa para indicar a pergunta? Então, você vai reler e ver onde tem vírgula, onde não tem. Nós temos aqui vocativos. E como que a gente pontua quando tem um vocativo? E você vai ver o restante aqui da pontuação que está faltando. Número 2. Indique nas linhas abaixo a pontuação usada por você no texto e indique o motivo de seu uso. Você vai dizer qual foi a pontuação que você usou. 2 pontos, ponto e vírgula, travessão, ponto final, ponto de interrogação. E ao lado, por que você usou? Interrogação, porque se trata de uma pergunta.
Exclamação, porque se trata de um espanto, de uma admiração. Travessão, para introduzir uma fala. Ponto final, porque encerra um período ou termina uma informação. Você vai dizer qual foi a pontuação que você usou e dizer por que motivo usou. Atividade 2. Leia o texto abaixo e responda às questões. Nesta sexta-feira 17, faz 20 anos que morreu no Rio de Janeiro o mais carioca dos mineiros, apontado por muitos críticos e leitores como o poeta moderno mais importante do Brasil. Naquele agosto de 1987, ele andava desconcertado com a morte da sua única filha, Maria Julieta, de câncer 12 dias antes. Amigos contaram na época que, ao dar entrada no hospital, Carlos Drummond de Andrade pediu ao médico que lhe receitasse um infarto fulminante. O desinteresse pela vida aos 84 anos foi, no mínimo, curioso em se tratando de um homem que a celebrou em toda a sua vasta obra. Observador atento do Brasil e do mundo e, sobretudo, do comportamento humano, Drummond publicou mais de 80 títulos originais entre livros de poesias, contos, ensaios e crônicas. E isso sem contar as antologias e traduções para o alemão, búlgaro, chinês, dinamarquês, espanhol, francês, holandês, inglês, italiano, norueguês e sueco. Nascido em 1902 em Itabira, Minas Gerais, o poeta não contou com o estímulo dos pais, fazendeiros decadentes, para seguir a sua vocação. Ao contrário, foi praticamente obrigado a cursar uma faculdade, ter um diploma e acabou formando-se em farmácia. Adolescente, foi expulso do Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, por insubordinação mental. De volta a Minas Gerais, onde deu prosseguimento aos estudos, não resistiu à tentação e fundou a Revista, primeira manifestação inivocadamente modernista de que participou. Em 1934, transferiu-se definitivamente para o Rio de Janeiro, onde viveu a maior parte do tempo num discreto apartamento na Rua Conselheiro Lafayette, no posto 6, em Copacabana, Zona Sul. Foi chefe de gabinete do lendário ministro da Educação de Vargas, Gustavo Capanema, e funcionário do Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, onde trabalhou até se aposentar em 1962. Esses empregos garantiram o pão de cada dia, porque o dinheiro da venda de livros sempre foi muito curto. Como colaborador dos principais jornais do Rio, o cronista aprofundou sua relação de amor e admiração com a cidade. E a cidade respondeu positivamente. A recíproca foi verdadeira. Em 1987, a Mangueira foi campeão do Carnaval Carioca ao levar para a passarela o nome e a obra do poeta. E sua estátua num banco da praia de Copacabana é prova definitiva de que continua sendo uma grande personagem da cidade, agora instalado para sempre num posto avançado de observação do cotidiano carioca. É ali, em frente à estátua, que a editora Record, dona dos direitos de toda a obra do poeta, distribui rosas e postais com frases dele para quem passar a partir das 17 horas. G1, Rio de Janeiro. Disponível no site do G1. Número 1. Qual o assunto tratado dessa notícia? De que fala a notícia? Lembrando que uma notícia traz em seu primeiro parágrafo, a lead, tudo o que vai ser abordado. O que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu e com quem aconteceu. Então, aqui no primeiro parágrafo já temos todas as informações. Então, se precisar, você lê novamente a notícia e responde aqui qual é o assunto abordado. Número 2, veja que a notícia está sem título. Que título você daria ao texto?
Lembrando que o título da notícia é uma manchete, não é? Então, que manchete você daria para essa notícia? Número 3. Na primeira linha do texto, o que quer dizer a expressão o mais carioca dos mineiros? O que você acha que isso quer dizer? Ele nasceu em 1902 em Itabira, Minas Gerais, então ele é mineiro. Só que ele gostava muito da cidade do Rio de Janeiro, não é? Que trecho que comprova isso? Quer ver, O cronista aprofundou sua relação de amor e admiração com a cidade. Que cidade? Cidade do Rio de Janeiro. Então, o que será que quer dizer o mais carioca dos mineiros? Você vai responder aqui com as suas palavras. Número 4. Você conhece algum texto de Carlos Drummond de Andrade? Tá. É uma boa oportunidade para você pesquisar sobre Carlos Drummond de Andrade. Atividade 3. Veja as charges e indique a crítica de cada uma delas. Temos aqui 2 charges, uma no texto 1, outra no texto 2. A charge, que é um texto que circula na esfera jornalística, o que isso quer dizer? Circula em jornais, revistas, sites de internet relacionados a textos jornalísticos. E ela sempre traz uma espécie de crítica social, e está relacionado ao dia a dia das pessoas. Texto 1. O contexto é uma partida de futebol, né? E tem um jogador aqui no banco chorando. E o outro pergunta: o que houve com ele? Ficou sabendo que o Brasil destrói 128 campos de futebol de floresta por hora. Que tipo de crítica será que tem aqui? E no texto 2, tempos modernos. Uma família toda reunida na sala em frente à TV, cada um com seu dispositivo na mão, e o pai falando: eu adoro estes nossos momentos em família. Que tipo de crítica nós temos aqui? Texto 3. Aqui uma mulher correndo e um homem segurando. Não acredito não, amiga. Uma queima no shopping? Calma, mulher. É um incêndio. Mais uma crítica temos aqui. Será que está relacionado ao consumismo? A pessoa não pode ouvir falar de uma queima de ofertas? Que tipo de queima ela está se referindo? Será que é a mesma queima que o homem está se referindo, que o homem está dizendo? Temos aqui um shopping, queima, e a mulher correndo, desesperada, alucinada lá para o shopping. Que tipo de crítica será que tem aqui? E aqui, um menininho em cima de uma montanha de lixo. E lá de dentro da casa dele, alguém pergunta: e o carro do lixo, Zonzinho? E ele procurando pelo carro, procurando longe, porque ele está usando um binóculo, em cima de uma montanha de lixo. Que tipo de crítica social também tem aqui? Será que é uma crítica? Será que se refere ao meio ambiente? Será que se refere também ao consumismo? A responsabilidade de cada um sobre a produção do seu lixo, de produzir o lixo de qualquer forma e depois simplesmente querer se livrar dele, só joga o lixo lá na porta para esperar o caminhão passar, não é? Que tipo de crítica será que temos aqui? Você vai dizer aqui embaixo: a crítica relacionada ao meio ambiente, ao consumismo, consciência ambiental, ao uso excessivo de aparelhos eletrônicos. Você vai ver ao que se refere cada um deles. Aqui já começa a semana 3, quer dizer que terminamos as semanas 1 e 2 do PET volume 5 do 7º ano. Não deixe mais acumular as suas atividades. Faça uma semana de cada vez, mantenha sua rotina de estudos,
matéria por matéria, e não deixe de enviar nenhuma atividade para os seus professores. Entregue-as o quanto antes. Afinal de contas, as suas atividades contam como carga horária, e se você não enviá-las, é como se você estivesse faltando a todas as aulas. Como eu disse na chamada do vídeo, muito em breve os estudantes da Rede Pública de Minas Gerais vão fazer avaliações diagnósticas a respeito do conteúdo abordado nos PETs. Além disso, se você ainda não baixou e nem acessou o aplicativo Conexão Escola, faça o quanto antes também, porque a avaliação vai ser por meio desse aplicativo. Então já acessa, já baixa logo de uma vez, vê se está tudo certinho, os seus dados, você vai ter que usar a sua matrícula, a sua data de nascimento para poder acessar o aplicativo. Não deixa de fazer isso o mais rápido possível para ir se ambientando com o aplicativo, para não deixar em cima da hora, né? No mais, continue mantendo o distanciamento social, mantenha-se seguro, fique em casa se puder e se precisar sair, use máscara corretamente, tapando bem o nariz e a boca. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar sabendo logo que sair o vídeo de correção dessas atividades. Falou? Até mais e até a próxima semana!